temporada. Cientista político e economistas analisam a primeira semana de transição do governo eleito de Lula. Reportagem de Nani Cox. A primeira semana completa de anúncios de transição não animou o mercado. O Ibovespa acumulou queda de 5%, enquanto o dólar fechou em alta de 5,45%, resultados opostos ao que foi observado nos primeiros 5 dias após a eleição. O tema que dominou as discussões da semana passada foi a busca do governo eleito para abrir espaço no orçamento e incluir promessas de campanha, como o novo Bolsa Família de R$600, o aumento real do salário mínimo e a continuidade do programa Farmácia Popular. A PEC de transição seria apresentada até a última sexta, mas ficou para depois do feriado da Proclamação da República. Especialistas avaliam que é preciso definir o tamanho do chamado waiver fiscal, que é a licença para gastar além do teto, o mecanismo que vai substituir o teto de gastos e os nomes que estarão no Ministério da Fazenda. O economista Ettore Sanches diz que as propostas até então apresentadas criam uma situação muito difícil, não só para 2023, mas para os anos seguintes. Essa indefinição a respeito da PEC e os discursos, as sinalizações, as pretensões, elas acabam gerando um estresse, que foi exatamente o que se viu no mercado. O preço de juros, os juros avançando fortemente, o câmbio explodindo e a Bolsa, infelizmente, cedendo muito. Ettore Sanches ressaltou que deve haver um efeito reverso. O aumento da inflação corrói o poder de compra e os juros sobem, tornando a economia menos produtiva. Essa dinâmica prejudica principalmente os mais pobres, que deveriam ser o alvo das políticas públicas defendidas pelo governo eleito. O economista Gabriel Barros completa que é preciso combinar responsabilidade fiscal com social. A prioridade para fazer isso deveria ser o novo governo, cortar gasto, né? O objetivo é você ter um mix de política econômica que faça sentido. Tá? É insustentável esse arcabouço de política econômica, de aumentar muito a despesa, que vai requerer um aumento muito grande de imposto. Isso gera uma aversão grande dos investidores, não só estrangeiros, como locais. Então, alguma solução vai ter que ser dada para que o pacote fiscal seja menor. Se não tiver uma reversão, a gente deveria ver uma manutenção desse cenário de piora de curva de juros, de câmbio e de bolsa. Na última semana, o coordenador da equipe de transição e vice-eleito, Geraldo Alckmin, anunciou Guilherme Santos Melo, Nelson Henrique Barbosa Filho, Pércio Arida, André Lara Rezende. Os dois últimos foram os pais do Plano Real. Quando ainda era candidato, Lula evitava especular qual seria o ministro da Fazenda caso fosse eleito e tem ressaltado que os nomes da equipe de transição não necessariamente estarão no governo. Para o cientista político Cristiano Noronha, ajudaria se o nome do próximo ministro já tivesse sido anunciado, mas pondera. Isso ajuda, de certa forma, o mercado a já colocar, vamos dizer assim, no preço, já precificar o nome desse ministro. Agora, acredito eu que muito provavelmente o presidente Lula ainda não fez essa indicação, até para, de certa forma, preservar um pouco o ministro dessas negociações que estão acontecendo em torno da PEC da transição. Esse adiamento que o presidente Lula faz, talvez seja uma forma de evitar já um desgaste inicial. Quer dizer, definindo essa questão da PEC da transição, acredito eu, o próprio presidente Lula falou que ele voltando da viagem que ele vai fazer a COP 27, né, ele já deve, portanto, anunciar esse ministro. Até o momento, 57 nomes da transição foram confirmados e nesta segunda-feira, Alckmin deve anunciar novos integrantes da equipe. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas, deputado Paulo Eduardo Martins, e essa discussão sobre a PEC da transição. O ministro Ciro Nogueira defendeu a PEC, mas que ela seja limitada ao primeiro ano do novo governo. O que o senhor acha? Bom, essa é a opinião dele. Muito provavelmente o Partido Progressista estará com o governo do PT. Esteve no passado, esteve com o Bolsonaro agora, vai estar com o Lula muito provavelmente nesse governo e com outro presidente estará próximo também. É da cultura do partido estar participando
participar de governos. Então, ele provavelmente está sinalizando ali, fazendo um gesto de boa vizinhança e construindo uma ponte com o atual governo. Agora, isso não significa que necessariamente a base inteira que apoiou Jair Bolsonaro vá votar essa PEC. É claro que havia também um compromisso de manutenção do auxílio em R$600, e aí esse é um ponto em que poderia se conversar com esta base, mas o que o PT propõe, apesar de a gente não conhecer o texto detalhadamente, mas pelo que se fala, é numa ampliação de gastos muito maiores do que o que seria necessário apenas para manutenção desses R$600. Então a coisa não é tão simples quanto parece. E quanto a esses efeitos da transição, dessas declarações, veja, o Partido dos Trabalhadores, ele trabalhou contra tudo o que foi de modernizante nesses últimos anos. Inclusive trabalhou contra até o Plano Real, e hoje os seus pais estão lá na equipe de transição, mas são do grupo do Geraldo Alckmin. O grupo do PT, o grupo do Lula, que quem tem voto é o Lula, o Alckmin não tinha voto, quem tem voto é o Lula, não quer esse pessoal lá. O grupo do PT enxerga a economia de forma diferente, defende a ampliação de gastos, a reestatização, inclusive, de empresas que foram privatizadas, não que seja possível, mas é o que eles defendem, é a cultura econômica do partido. Tá? E não pretendem fazer maiores concessões a isso. Isso está refletido nas falas do próprio presidente da República, que falava antes um monte de bobagens, amenizou o discurso, voltou a falar novamente e aí assustou o pessoal como o Henrique Meirelles, que está fingindo que não sabia o que essa turma ia defender. A realidade sempre se impõe. Às vezes ela demora um pouco mais, um pouco menos, mas ela se impõe. E a realidade da cultura econômica do PT é essa, é apoiar tudo que não serve, tudo que não funciona e tudo que vem ampliar o poder do Estado. Não tem a menor chance de dar certo prevalecendo a versão petista do setor econômico. Agora, Diogo Schelp, essas críticas recentes de Lula ao teto de gastos e a necessidade de se adequar à responsabilidade fiscal, a demora em anunciar quem vai chefiar a equipe econômica e até mesmo as articulações da PEC da transição, como a Nani Cox trouxe a informação para a gente na reportagem, derrubaram a bolsa na semana passada e aumentaram ainda mais a valorização do real, se não me engano, na última quinta-feira. O que é mais importante, na sua opinião, Schelp? É Lula e a equipe de governo definirem rapidamente quem vai ser essa equipe econômica e quem vai chefiá-la, ou deixar mais claro esse plano econômico de governo para os próximos 4 anos? Tudo isso é muito importante, Lívia. A gente sabe que durante a campanha, o candidato Lula foi pressionado diversas vezes, insistentemente, para que apresentasse o seu plano de governo na área econômica, principalmente, de fato, já que isso não foi feito. E ele chegou a dizer, de maneira bastante, até arrogante, que só faria isso depois das eleições. Então, os eleitores que foram às urnas foram sem saber qual seria, de fato, o plano econômico do governo. O que acontece? O próximo mandato de Lula, o terceiro mandato de Lula, vai ser diferente dos anteriores, do primeiro e do segundo, pela conjuntura internacional também. Isso é uma questão importante. No primeiro governo de Lula, ele teve uma conjuntura internacional que favoreceu o crescimento econômico brasileiro, favoreceu o superávit comercial brasileiro, as exportações, e isso ajudou ele a ter uma estabilidade, principalmente no primeiro governo. Agora a situação é bem diferente. O cenário que se vislumbra a partir do ano que vem é um cenário de recessão em países ricos no primeiro mundo, é também de um crescimento menor da China, um crescimento econômico menor da China, a China que tem sido a locomotiva aí, principalmente de comércio mundial nos últimos anos. Então é um cenário bem mais difícil. O crescimento econômico vai ter que ser gerado aqui dentro. E sem uma responsabilidade fiscal, com gastos excessivos, isso fica impossível. Inclusive, isso gera pressão inflacionária, como a gente viu também na reportagem, e essa pressão inflacionária leva à elevação de juros, que, por sua vez, leva à recessão econômica. Isso significa, por exemplo, menos empregos sendo criados. Então, a PEC, com certeza, como explicou o deputado,
na parte que se refere ao Auxílio Brasil, ao valor do futuro Bolsa Família, que seja, ela era uma promessa tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Mas eles estão tentando enfiar coisas demais nessa PEC, gastos excessivos, e isso, a partir do ano que vem, vai ter que ser tirado de algum lugar, né? Ou reduz-se gastos em outros lugares, ou se houver aumento de impostos, isso é negativo para a economia também. Então, é um cenário que pode ser... enfim, pode levar a uma amenização aí das tensões do mercado se houver uma clareza de que, apesar desses gastos iniciais nessa PEC, o próximo governo vai ter algum tipo de âncora fiscal. Só uma correção na pergunta que eu fiz para você, Schelp. Eu falei da movimentação do mercado financeiro na semana passada, valorização do real. Na verdade, não, foi desvalorização do real e valorização do dólar e queda significativa na Bolsa. Tiago. É isso, Roberto Mota, aí, dentre toda essa discussão que é feita, aliás, é uma discussão que já começou na campanha eleitoral em relação a como que era possível bancar esses gastos para o ano que vem. Essa é uma discussão que domina o Ocidente hoje, Tiago, né? E já existe um consenso de que o único caminho para os governos é gastar menos e cobrar menos imposto. Essa é a receita do progresso, não existe outra. Não é função do governo dar picanha e cerveja para as pessoas. As funções do governo são combater o crime, cuidar da saúde básica, da educação básica e da segurança jurídica. Tudo isso é falho no Brasil hoje. Na semana passada, derrubaram a Bolsa com declarações completamente estapafúrdias. Vários apoiadores já se desvincularam, né? Henrique Meirelles, Armínio Fraga e outros. Eu até estou curioso para saber se o FHC fez alguma declaração se desvinculando também ou se ele continua dando apoio. A gente viu aí Pércio Arida e André Lara Rezende, liberais. Para mim, é incompreensível como liberais puderam dar apoio ao PT. Alguns nomes dessa equipe de transição, eles trazem um TBT, é um passado de memórias complicadas. Agora, o que é importante entender nesse processo de transição, e eu digo com a experiência de quem já passou por um processo de transição de governo, tem uma parte desse time cuja função é lacrar, né? Então, eles ficam lá nas salas da frente, fazendo reuniões, com ideias mirabolantes, conversam com a mídia. Enquanto isso, tem uma salinha lá atrás, onde tem 3 ou 4 pessoas fumando charuto, e é ali que são tomadas as decisões.